Marcos 7, 24. Marcos 7, 24, que fala da mulher cananeia. E diz: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Até aqui por enquanto, quero ler. Essa passagem fala de uma situação em que Jesus ele tinha se retirado para um lugar para descansar, ou para meditar, ou para orar, ou não sei qual o propósito, mas ele tinha um propósito e não era aparecer em público naquele momento. Só que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, e mesmo ele estando em uma situação de dificuldade de ser encontrado, porque ele estava num lugar que não era para ser visto, mas ela, como sabia que ele estava lá e tinha ouvido falar dele, ela foi contra toda a situação, que ela podia entender que ali Jesus não queria ser incomodado, mas ela não se preocupou com isso. Ela se preocupou porque ela entendia que Jesus ele poderia fazer um milagre na vida dela e que ele não negaria isso se ela fosse até ele, ainda que o propósito dele não era esse naquele momento, naquele lugar. Ele foi ali para não ser visto, mas como ela sabia que ele estava ali e ouviu falar dele, ela foi até ele porque ela precisava daquele milagre, daquela bênção para aquele momento. E ela não podia mais esperar e também não sabia se Jesus ia estar naquele lugar por muito tempo. Então ela soube que Jesus estava naquele lugar e ela tomou a decisão de ir até ele, porque ela ouviu falar. Quem sabe você já tem ouvido falar há muito tempo de Jesus e não tomou a atitude de se aproximar dele. Você está pensando não é o momento, não é a hora. Quem sabe Jesus está com outros problemas, outras coisas para resolver. Eu não vou incomodar ele. Quem sabe você acha que por Jesus estar num lugar de difícil acesso, quem sabe se desiludiu, perdeu o interesse em procurar por ele, ou acha que ele não vai te ouvir, ou acha que ele tem coisa melhor para fazer no momento, ou acha que não é o tempo, que não é a hora, porque o próprio Jesus disse que ele foi para esse lugar e não queria ser visto ali, mas ele já sabia que essa mulher ia atrás dele. E por um propósito, por conhecer o coração dela, ele permitiu que tudo isso acontecesse. E ela tomou essa decisão. E quem sabe você está pensando que Jesus não vai resolver a tua situação, que ele não vai te ouvir, que ele não vai se interessar porque não é o momento, quem sabe. Eu posso esperar mais um pouco, não é a hora ainda, não é o meu momento, não é a hora de eu procurar por Jesus, quem sabe eu vou esperar ele vir na minha casa, sabe, eu vou esperar que ele me diga que está pronto para que eu faça o meu pedido. Ela poderia ter esperado, mas ela não quis esperar mesmo, sabendo que naquele momento, o propósito de Jesus era ficar só naquele lugar. Mas ela foi até lá, mesmo contra todo o cenário que era contrário. Então a primeira coisa que ela fez foi tomar a atitude de ir até Jesus.
porque ouviu falar dele. Se você está ouvindo falar de Jesus, não se preocupe com a situação, ou com o lugar, ou com a dificuldade de chegar até ele. Mas se você tomar a atitude de chegar até ele, mesmo que não seja o momento, porque essa mulher aqui, ela não era, ela estava em uma fila, quem sabe, no mundo espiritual, e não era ali a hora dela ser atendida, mas ela foi até Jesus e demonstrou algo que fez Jesus virar e o momento dela de ser a última para a primeira. Olha só o que ela fez. Ela foi até ele, lançou os seus pés. E a mulher era grega, sirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: você não é a primeira. Ele diz: primeiro eu vim para os filhos, para saciar os filhos, porque não convém tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Na verdade, não estava chamando ela de um cachorro, não estava tentando humilhar ela. Ele estava apenas, essa palavra é apenas para tirar de dentro dela para fora, e para todos aqueles que estavam ali vissem e entendessem o que ele queria mostrar. E ele viu lá dentro do coração dela, só que ele não poderia pegar as pessoas e mostrar o que estava dentro do coração dela. Então ele tinha que tirar aquilo para fora. E como ele fez? Lançou essa palavra porque ele sabia qual é a resposta dela e o que ela tinha no coração. Sabia o que ela ia responder, e ela respondeu. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela estava se humilhando diante de Jesus e diante dos filhos. Quem sabe você pensa que ir até a igreja e pedir alguma coisa é uma humilhação, ou que por você não ser cristão, não estar batizado, não estar numa situação de filho, quem sabe você pensa que tem que esperar e tem que ficar para depois. Mas essa mulher aqui, ela tomou uma atitude e ela fez o quê? Primeiro ela ouviu, depois ela creu e ela foi até Jesus, tomou a atitude de ir até Jesus. E não bastante, ela também se humilhou diante de Jesus. Então a humilhação pode fazer aquilo que era para depois acontecer agora. A humilhação e a maneira com que ela falou, respondeu a Jesus, e que era sincera, fez com que Jesus colocasse ela em primeira na fila. Então, aquilo que parece que para você é o último, é porque você está distante de Jesus. Se aproximar dele e se humilhar diante dele, porque muitas pessoas estão próximas dele e ainda não receberam, porque não se humilham. Quem sabe Jesus está esperando alguém se humilhar para receber a sua bênção. Está esperando que você vá na direção dele e você está esperando que ele faça, mas ele já fez, ele pode fazer e ele é a solução. Só que ele não vai até alguém se humilhar para oferecer a bênção. Ele está esperando que você vá até ele e se humilhe diante dele, na presença dele, para ele. E você, quem sabe, pensa que não vai receber algo de Deus ou não merece receber algo de Deus, porque de repente você diz: eu não sou filho, eu não sou igual aos outros, eu não estou na situação que aqueles para qual Jesus veio primeiro estão, então eu não posso ser digno como eles são dignos. Mas essa mulher, ela não tinha nada a favor dela, ela era a última, ela era para ser atendida depois, mas pela fé ela foi atendida primeiro de todos aqueles que foram até Jesus naquele lugar. Então, simplesmente por essa palavra, Jesus deu uma resposta, deu a solução para o problema dela. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Então a atitude e a humilhação dela diante de Jesus, mesmo não sendo ela a primeira naquele momento, foi que fez Jesus. Quando ela se humilhou, Jesus disse: vai, porque não vai acontecer o milagre, já aconteceu. Quando ela se humilhou diante de Jesus, o milagre já foi liberado, antes mesmo de Jesus falar para ela que já tinha liberado, já tinha acontecido. Então é pela fé
que a gente vai até Jesus, é pela fé que você se humilha diante de Jesus e é pela fé que você recebe os milagres de Jesus. Então a palavra de hoje ela é curta, ela é simples, mas ela é remédio para tua alma e ela é força para a tua vida espiritual. Se você se acha que está numa posição de último, é porque você está distante de Jesus. Se você tomar a decisão de ir até Ele mesmo com a dificuldade, mesmo achando que você é o último, que Ele não está pronto para te atender, se você se humilhar diante dEle, a tua bênção é liberada naquele mesmo momento. Então, o que Jesus espera é que a gente não só ouça, pode estar ouvindo há muito tempo, mas pode estar se aproximando dele, porque aquela multidão que foi até ele depois também se aproximou de Jesus, mas não se humilhou. Mesmo sendo os primeiros, não tinham se humilhado, porque se achavam que tinham direito, então não precisavam se humilhar diante de Jesus. Mas essa mulher, ela ouviu, ela tomou a atitude de ir até Jesus, e depois que ela tomou a atitude de ir até Jesus, ela também se humilhou diante dele. E por isso ele mesmo disse que naquele mesmo momento ela recebeu o seu milagre. Então você pode receber o milagre, você pode receber Jesus na sua vida e você pode mudar de vida e aceitar Jesus nessa tarde, porque ainda que você se ache o último, quando você se aproxima dele, você é o primeiro. Então essa é a palavra que eu tenho para a tua vida nessa manhã. Se aproxime de Jesus e se humilhe diante dele, que ele vai lhe dar a sua bênção, a sua vitória. Amém, irmãos. Deixa aqui o microfone. Se eu chego. Tá.